Jamais aqueça o mel. Você também é daquelas pessoas que gosta de colocar uma colher de mel no chá ou fazer aquele xarope clássico para tosse, para não sei o que, e você aquece o mel, cozinha o mel. Nunca mais faça isso. E eu vou explicar para você por que você não deve fazer isso? Eu me lembro, desde muito pequeno, a gente sempre no interior, a gente sempre recebia, né, dos nossos avós, dos nossos pais, ali uma colher de mel quando a gente era pequeno, seja para tosse, seja porque a gente queria prevenir algum tipo de doença e tal. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, não se pode dar mel para criança com menos de 2 anos de idade. Eu, particularmente, não indico com menos de 4 anos de idade. Então esse é um primeiro ponto e um ponto muito importante. Por quê, doutor? Vamos entender o seguinte, gente. O mel é um produto fabuloso, maravilhoso. Olha aqui, ó. Isso aqui é o nosso consumo aqui em casa, tá vendo? Já está quase no finalzinho, o que significa que nós consumimos mel. E eu amo mel e eu indico mel para as pessoas. Porém, contudo, entretanto, a gente precisa tomar alguns cuidados. Porque o que acontece? Todo mundo sabe que o mel é feito pelas abelhas. E as abelhas, na natureza, elas vão de flor em flor, elas vão de um canto para o outro, elas pousam lá no rio para tomar água. E todo mundo sabe também que a abelha não para lavar o pé. A abelha não escova o seu dente, até porque ela não tem dente, ela tem um focinho chamado probóscide, né? Enfim, essa situação faz com que haja uma pequena possibilidade de que esta abelha leve para dentro da caixa algumas bactérias. E uma dessas bactérias é uma bactéria que pode causar o chamado botulismo. Uma pessoa adulta como eu, 45 anos, se eu comer um mel e existir ali essa bactéria, para mim não vai acontecer absolutamente nada. O meu organismo já tem sistema de defesa que pode inibir completamente essa toxina no meu corpo. Tanto que a gente utiliza, a partir dessa toxina botulínica, a gente utiliza o Botox. Então aquelas pessoas que aplicam o Botox, né, para deixar o rosto mais esticadinho, eles vão usar exatamente essa toxina. Essa toxina ela paralisa a musculatura. Quando a gente tem esta situação numa criança com menos de 2 anos, nós podemos ter um processo de parada cardíaca e parada cardiorrespiratória. Então, assim, não se dá mel para criança antes de 2 anos de idade. Se você quiser, você pode entrar no site da Anvisa, que você vai ver que está escrito lá que é proibido, não se pode. Inclusive, nos rótulos, a gente tem que deixar escrito isso, né? Não se deve dar mel para criança com menos de 2 anos de idade. Eu, particularmente, não daria e não indico dar mel para menos de 4 anos de idade, exatamente por esta situação. Então, matamos a primeira charada. O mel é sensacional, é um produto fabuloso, é algo maravilhoso para a nossa saúde, está cheio de vitaminas, está cheio de minerais, está cheio de compostos orgânicos que são fabulosos para o corpo. Mas você já entendeu, para a criança não pode. Qual é a segunda situação que a gente não pode utilizar o mel? Quando a gente aquece o mel. E aí a gente tem que entender o seguinte, por que não se deve aquecer o mel? Então, lá de novo, voltando para a natureza, pensando na abelha que está indo lá buscar o pólen, que está visitando as flores. O pólen, ele também contém algumas pequenas toxinas. Essas toxinas, em temperatura ambiente, elas não fazem mal nenhum. Tanto é verdade que se você for no mercado hoje, você consegue comprar pólen de abelha para você misturar lá com o seu iogurte e consumir. E não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Ele traz para a gente uma série de benefícios, inclusive. O problema é que se você aquece esse pólen, ele vai se tornar tóxico para o nosso organismo. Então, esse é o primeiro ponto. Apesar de no mel não se proliferarem bactérias e fungos, você nunca vai ver um mel aberto, a não ser que seja um mel falsificado, um mel que não seja verdadeiro, mas você nunca vai ver esse mel estragando. O máximo que vai acontecer é esse mel cristalizar. Essa alta concentração de frutose que tem aqui dentro faz também um processo de conservação deste mel. Mas aqui dentro existem micro-organismos que, por mais que não se proliferem no mel, eles se proliferam no nosso intestino e, gente, eles são benéficos, eles são maravilhosos. Eles fazem parte da microbiota intestinal, portanto, eles são bem-vindos. Ora, o que acontece quando você aquece o mel a mais de 30 graus?
você mata todo mundo, você acaba com todo mundo. Então não faz sentido a gente aquecer o mel, porque esta funcionalidade pela qual você está fazendo o consumo do mel, ele acabou, você não tem por que usar. Uma outra explicação interessante. As pessoas me perguntam assim, doutor Júlio, o mel é fácil na digestão? Não é tão fácil assim, porque a frutose que tem aqui dentro, que é uma concentração bem alta do mel, mais de 70% da composição do mel é de frutose, é um tipo de açúcar. E é um açúcar de difícil digestão. Mas, se você consome o mel junto com o alimento, ou depois de uma refeição, você nunca vai ter problema, porque o seu corpo vai ter tempo de fazer o processo da digestão acontecer e você não vai ter problema nenhum. Agora, se você aquecer a frutose, você gruda essas moléculas em partes maiores e torna esse mel muito difícil no processo de digestão. Isso sem contar que quando a gente aquece um carboidrato, nós estamos formando ali uma molécula que é tóxica para o nosso organismo. Nós formamos ali um radical que é uma espécie de radical livre que é muito ruim para a gente. Que é a mesma coisa que acontece se você queimar o seu arroz, se você queimar o seu pão, se você fizer uma torrada muito forte, se você queimar um açúcar para fazer, por exemplo, uma sobremesa, você está criando ali uma substância tóxica. Então não faz sentido para a gente fazer o aquecimento do mel. Se você for hoje na Anvisa e você for olhar lá toda a legislação de liberação de mel para o consumo humano, você vai ver que existe um índice que nós temos lá no mel chamado de HMF, hidroximetilfurfural. Esse índice é um índice que, se estiver alto, torna este mel um mel não próprio para o consumo, ou seja, eu tenho que jogar esse mel fora. Se você tiver um índice muito alto de HMF, ele se torna impróprio para o consumo. E aí vem a pergunta, por que a gente não pode aquecer o mel? Porque ao fazer o aquecimento do mel, nós aumentamos naturalmente a concentração de HMF. Gente, nós fizemos alguns testes aqui na universidade, alguns mels assim, que são fantásticos, que são fabulosos, que são incríveis, que a gente usa no nosso dia a dia e que tem liberação da Anvisa e que tem liberação de todos os órgãos de regulação para serem vendidos no Brasil sem problema nenhum. Aqueceu, se você resfriar esse mel, você não pode mais utilizar ele. Aí vem uma pergunta interessante que as pessoas me fazem, que é assim, doutor, e quando este mel cristaliza, e ele cristaliza depois de um ano, às vezes até com menos tempo, com 6 meses ele já cristaliza, como é que a gente faz para deixar esse mel líquido de novo? Ah, a gente tem que fazer o aquecimento do mel. Não, a gente não pode aquecer o mel direto numa panela. O que a gente costuma fazer? Você pode pegar, por exemplo, um vidro como esse daqui, colocar em banho-maria, aquecer a água a não mais do que 30 graus. Mas como é que eu vou saber que é 30 graus? Você vai colocar o dedo lá dentro, você vai perceber que enquanto o seu dedo não está queimando, é a temperatura do seu chuveiro, basicamente a temperatura do seu chuveiro, ou de uma torneira elétrica que você tenha na sua casa, ela está ali na faixa de 30 graus. Você vai aquecer essa água a 30 graus, vai colocar esse mel lá dentro e vai desligar o fogo. E vai deixar lá por 1 hora, 2 horas. Esse pouco aquecimento que tem aqui nesse mel vai fazer com que ele derreta e ele volte a essa condição que você está vendo aqui, ó, uma condição de mel líquido. Algumas pessoas gostam até de deixar no sol. Se você pegar o frasco e deixar no sol, você pode também. Só que a gente tem que consumir esse mel com um pouco mais de rapidez, porque ao deixar no sol, a gente aumenta, obviamente, o processo de oxidação deste mel. Então, gente, olha quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje sobre o mel, sobre o que fazer, quando fazer, como fazer, e eu vou repetir categoricamente para que alguém não vá pegar o meu vídeo depois e fazer um corte dizendo que o mel é algo ruim. Vou repetir de novo. Mel é importante para a saúde, mel é bom, deve ser utilizado. O consumo médio de mel dos alemães é de 7 quilos por ano. O consumo médio de mel de um brasileiro não ultrapassa a marca de 200 gramas. Então você veja que a gente realmente consome muito pouco mel no nosso país. A gente pode consumir muito mais. E o Brasil tem um dos melhores méis aí do mundo, né? A gente tem um ambiente muito favorável à produção do mel. Então, mel é fantástico, mel é fabuloso e eu indico o consumo. Porém,
nessas duas condições, para criança e mel aquecido, eu digo para você, não consuma, porque ele vai fazer mal, ele vai te trazer mais prejuízos do que ele vai te trazer de benefícios. Sabendo disso, é só você curtir. Você quer fazer o seu chá aí, faz o chá, deixa ele baixar a 30 graus, coloca lá a sua colher de mel, adoça e toma e seja muito feliz. Eu sou o Dr. Júlio Luckman, sou fitoterapeuta clínico, especialista em terapia nutricional e para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Aproveita que você está aqui já no nosso canal, faz a tua inscrição, ativa o sininho e, se for possível, me siga também nas redes sociais aí, Instagram, TikTok, Kawaii e tudo mais que você pode imaginar. Super beijo para você, fui, tchau!